Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós continuamos a olhar para o Evangelho de São Lucas e caminhamos a passos largos para o final deste capítulo e deste livro. Este capítulo que nós vamos hoje ver é o capítulo 22 deste mesmo Evangelho. Encontramos aqui acontecimentos importantíssimos da vida de Jesus. Eles estão ligados ao sofrimento de Jesus Cristo e à sua humilhação, que antecederam o momento de antes de ir à cruz. Vamos poder ver a história de Jesus Cristo encaminhar-se para esse momento importantíssimo da história da humanidade e da história de Jesus, que é Jesus Cristo ser crucificado. Jesus vai consciente até ao Calvário. Ele sabe que esse momento era definitivo e importante para a história do homem. Chegou a hora e então o nosso Mestre se encaminha naturalmente para esse lugar de sofrimento, mas esse lugar também de salvação. Chegou o tempo a que chamamos a maior crise da vida de Jesus Cristo. As coisas se desenrolam de tal forma que cada evento, cada pequeno momento, ganham uma nova dimensão na vida de Jesus. Parece toda ela fazer parte de um drama desta morte de Jesus Cristo. Tudo prepara para aquele momento. Tudo converge para a cruz. Todos os caminhos conduzem ao Calvário. Então vejamos este verso 1 do capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Diz assim: Estava já próxima a festa em que se comem os pães sem fermento, ou seja, a festa da Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam a maneira de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, o evangelista Lucas vai enquadrar o tempo em que Jesus Cristo vai ser crucificado. Era tempo de Páscoa. Muita gente estava em Jerusalém. Eles vinham de todas as partes do Império Romano para esta grande festa. Esta festa de libertação. Era uma das maiores festas do povo judeu. Ela ocorria neste período para celebrar a libertação de Israel do Egito. Jesus sabia que era naquela semana que ele ia chegar ao ponto mais importante e o cumprimento da sua grande missão aqui na Terra, a crucificação e a ressurreição. O próprio João Batista, quando olhou para Jesus Cristo, logo no início do seu ministério, ele identificou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, que vinha salvar o homem, que vinha tirar o pecado do mundo. Este Cordeiro era oferecido por esta ocasião, a Páscoa. Ele era oferecido para mostrar ao povo que ele era um povo liberto. Assim também Jesus Cristo seria oferecido como Cordeiro de Deus nesta ocasião de Páscoa para tirar o pecado do mundo, para trazer a liberdade ao homem. Os líderes religiosos, cheios de inveja de Jesus Cristo, eles queriam então matar Jesus. Porém temiam o povo. Jesus, de alguma forma, nesta época, ainda gozava de grande popularidade. Estamos certamente lembrados que poucos dias antes Jesus havia entrado na cidade de Jerusalém e o povo tinha aclamado Jesus como o seu rei. Os líderes religiosos temiam isso. O verso 3 continua: Então Satanás entrou em Judas, que tinha o sobrenome de Iscariotes e que pertencia ao número dos 12 apóstolos. Vemos aqui o maligno entrar em Judas. Vemos como Satanás usa Judas para trair Jesus Cristo. De alguma maneira podemos identificar que Satanás e os seus anjos, os seus demónios, eles podem influenciar até aqueles que caminham perto de Jesus Cristo. É interessante ver isso. Com isto não quer dizer que Judas não era responsável por seus atos, de forma alguma. Para que Satanás pudesse entrar em Judas, ele teria de permitir que isso acontecesse. E nós sabemos por vários episódios que a Bíblia relata que Judas já estava predisposto a esse tipo de situação. Ele era um homem avarento, um homem que queria sempre usar o dinheiro que era oferecido para benefícios próprios. Judas tinha essa inclinação dentro de si.
Por isso Satanás encontrou um caminho, um terreno propício para poder usar este homem para trair Jesus Cristo. O verso 4 diz: E Judas foi ter com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais do templo e combinou com eles a maneira de lhes entregar Jesus. Aqui vemos o apóstolo Judas a negociar Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Hoje se discute muito esta questão, se os crentes podem ou não ser possessos por um demónio. Algum tempo atrás, ouvindo uma conferência sobre este assunto, o autor dizia, de certa forma, e eu concordo, acho que é muito mais correto, ele fala de demonização, de influência que Satanás pode ter na vida das pessoas, e não tanto da palavra possessão ou não possessão. O crente, uma vez sendo posse de Cristo, não pode ser posse de outra entidade, mas pode ser influenciado. E estamos a ver aqui Judas a acontecer com ele esta situação. Sabemos que o próprio Pedro, depois da grande declaração que ele fez, dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, logo em seguida ele permite que Satanás o domine e o use para tentar afastar Jesus do seu propósito, tanto que Jesus diz, arreda Satanás, quando Pedro declara que Jesus não deveria ir à cruz. Então vemos que muitas vezes os cristãos podem ser influenciados por Satanás. Mas não tem a ver com a posse. Eles não são pertença de Satanás. Porque se forem de Satanás, então não são de Cristo. Quando o cristão toma a decisão de entregar a sua vida a Cristo, ele passa a ser possessão de Deus, de Cristo. Passa a ser possessão do Espírito Santo que habita nele. Então ele não pode ser posse de outra entidade. E isto eu quero deixar muito claro. No entanto, eu quero deixar também muito claro que muitas vezes os cristãos podem ser usados também por Satanás e pelos seus anjos, pelos seus demónios. Pois é necessário que nós entendamos isso. Não quer dizer com isso que o cristão é posse, mas quer dizer que o cristão pode ser usado. Judas claramente mostra isso. Ele mostra que ele foi usado por Satanás. Satanás entrou nele, diz aqui o texto bíblico, e o conduziu a agir numa atitude contrária a Jesus Cristo. Vê-se aí no verso 5 ainda na nossa Bíblia que eles ficaram muito contentes com isso e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro. Quem fica aqui contente são os líderes religiosos, porque Judas lhe oferecido dinheiro para comprar Jesus Cristo. Isto nos lembra muito bem a degradação da religião daquela época. Vemos como os homens estavam à procura de matar Jesus e acham isso bom. Ficam satisfeitos com o facto de matarem um homem. Vemos ao ponto a que os homens podem chegar. Podem ser religiosos ou não. Podem ou não ter alguma fachada de uma entidade mais séria ou não. Mas infelizmente a degradação do homem pode chegar a este ponto, de se alegrarem com a morte de alguém. E é exatamente isto que estes homens religiosos, supostamente defensores da ética e da moral, estavam satisfeitos com a morte de Jesus. E Judas diz no verso 6, concordou e começou a procurar a melhor ocasião de entregar sem que o povo desse por isso. Satanás certamente estava a ajudar neste planeamento de uma forma bem prática, procurando oportunidade para matar Jesus. Não podia ser Judas a executar este plano sinistro de entregar a pessoa de Jesus Cristo aos líderes religiosos, sem mais nem menos. Certamente a influência de Satanás estava ativamente envolvida neste plano. Aliás, se nós estamos bem lembrados desde o início, Satanás procura desviar Jesus Cristo da sua missão. Talvez ele estaria bem iludido e enganado, pensando que a morte de Jesus seria o fim. Sabemos que a morte de Jesus foi de facto o facto que nos veio libertar do nosso pecado. Desculpem lá a redundância, mas é isso mesmo. É um facto extremamente importante e histórico para nós. Chegou então, diz o verso 7, o dia da festa dos pães sem fermento, em que deviam matar os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João à cidade e recomendou-lhes isto. Vão preparar o necessário para comermos a ceia da Páscoa. Eles perguntaram-lhe, aonde quer que a vamos preparar? Jesus respondeu, quando entrarem na cidade, hão de encontrar um homem que leva um cântaro de água. Vão atrás dele até à casa em que ele entrar. Uma vez lá, dirão ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde é que fica a sala para eu comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos? Ele há de mostrar-vos uma grande sala no andar de cima, com tudo o que é preciso.
preparem lá a nossa Páscoa. Eles partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa. Caminhavam então estes discípulos para o momento mais importante em que Jesus seria entregue por nós. Eles estavam a contribuir, digamos assim, para esse momento. Pedro e João iriam até à cidade para ver se de facto as coisas estavam preparadas para a Páscoa. Jesus realiza a Páscoa só com os seus discípulos. Nos momentos mais importantes da vida de Jesus Cristo então passa com os seus amigos, com aquelas pessoas que eram mais próximas dele. Então, de facto, isto é extremamente importante. Jesus está a aproximar-se do momento da cruz. Poucas horas faltam para ele ser crucificado. E Jesus opta por estar com 12 amigos numa ceia. Isto deve nos fazer refletir. Não há atividades demasiado importantes que possam substituir as amizades. Não há atividades demasiado importantes para substituir aqueles que são próximos de nós. Não podemos substituir as amizades e a família pelo trabalho, pelos projetos, pelos alvos. Jesus tinha o alvo maior que qualquer ser humano poderia ter. E mesmo assim, ele dedicou tempo para estar com os seus amigos. Isto deve ser extremamente importante para si e para mim, para podermos agendar bem a nossa vida, de forma que tenhamos tempo para os nossos amigos. O verso 14 continua: Quando chegou à altura, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer, pois afirmo-vos que não voltarei a comê-la até que ela receba o seu significado completo no reino de Deus. Pegou então no cálice, deu graças a Deus e disse: Tomem, repartam-no entre todos, pois afirmo-vos que não voltarei a beber vinho até que chegue o reino de Deus. Aqui neste texto bíblico, vemos Jesus com o seu grupo de amigos íntimos em comunhão e alegria. Isto ainda não é a celebração ou instituição da ceia do Senhor. A Santa Ceia, como alguns designam, foi instituída logo depois desta comemoração de Páscoa que acabámos de ler. Jesus então falou aos seus discípulos que, de alguma forma, eles não estariam preparados para beber o cálice que ele iria beber, o cálice do sofrimento. Aqui Jesus mostra-nos então esta celebração de Páscoa. A ceia do Senhor é logo ensinada por Jesus Cristo, logo após esta celebração da Páscoa. O verso 19 diz: Depois pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e deu-o aos discípulos e disse: Isto é o meu corpo entregue à morte para vosso benefício. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo pegou no cálice depois da ceia e disse: Este cálice é a nova aliança de Deus confirmada com o meu sangue derramado para vosso benefício. E disse ainda: Mas reparem que aquele que me vai atraiçoar está aqui comigo à mesa. Na realidade, o Filho do Homem vai seguir o caminho que lhe foi traçado por Deus. Mas ai daquele homem que o vai trair. Eles então começaram a perguntar uns aos outros qual deles é que iria fazer uma coisa daquelas. Vemos então este texto aqui em que Jesus estabelece a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Vemos que há dois elementos simples, porém bastante representativos, são apresentados por Jesus. Temos o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Jesus Cristo, que é repartido, que é moído por nós na cruz. E o vinho representa então o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Jesus diz: Isto é o meu corpo, quando se refere ao pão. Não podíamos estar a falar, certamente, de um corpo literal. Jesus ainda estava vivo. Ele não estaria a dar o seu próprio corpo aos discípulos. Ele estava a falar de uma forma simbólica acerca desse pão, que representava o seu corpo moído por cada um de nós. Estamos aqui a olhar para estes símbolos que Jesus nos deixa, como um memorial, para que nós nos recordássemos deste ato tão significativo para perdão dos nossos pecados. Jesus diz: Este é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus não estaria de facto a falar da sua carne, não estaria a falar do seu corpo literalmente. Ele estava vivo, estava no meio dos discípulos. Certamente estamos lembrados que Jesus também disse em várias alturas:
eu sou o caminho, eu sou uma porta, eu sou a videira. E ele não estava a falar que ele era de facto esses elementos. Quando Jesus aqui fala que aquele pão é o seu corpo, ele está a falar desse símbolo que deveria marcar a nossa relação com Deus. Foi através do corpo de Jesus Cristo, moído no nosso lugar, que nós passamos a ter um relacionamento com o Pai. Foi por isso que ele era um novo sacerdote. É estabelecida também uma nova aliança no seu sangue. Uma aliança estabelecida com um novo sacerdócio, diz o livro de Hebreus, e esse sacerdócio é de origem da ordem de Melquisedeque, um sacerdote diferente daquele que era da linhagem de Arão. Este é um dado muito importante para nós retermos. Esse sacerdócio que Jesus estabelece é um sacerdócio novo, um sacerdócio que não tem a ver com uma linhagem humana de Arão, mas tem a ver com uma linhagem espiritual. Por isso Jesus estabelece esta nova aliança. Não uma aliança estabelecida na base de um pacto de bênção ou maldição, não mais estabelecida uma aliança com base numa lei, mas esta aliança é estabelecida na base da graça de Deus. Esta aliança é estabelecida na base do amor que Deus tem por si e por mim. Por isso nós podemos hoje chegar com confiança perto de Deus. Podemos olhar para Deus e poder dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Podemos dizê-lo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Não porque nós mereçamos qualquer dádiva de Deus, mas porque Jesus Cristo se entregou por si e por mim. Por isso você pode hoje dizer: Deus perdoou o meu pecado. Eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu aceito que o seu corpo foi entregue por mim e o seu sangue foi derramado no meu lugar. Então esta dádiva de Deus nos coloca em intimidade com Deus, nos coloca em relação com Deus. E é este sacrifício de Jesus que faz todo o significado para nós. E por isso Jesus estabelece esta Páscoa, esta cerimónia, esta ceia, que é um memorial para nós não nos esquecermos do sacrifício de Cristo. No verso 24, o texto continua: os discípulos tiveram uma discussão sobre qual deles seria o mais importante. Mas Jesus disse-lhes: os reis do mundo consideram-se senhores dos povos, e os que têm poder passam por benfeitores públicos. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que for o maior, proceda como se fosse o mais pequeno. E o que governa, proceda como quem serve os outros. Qual será mais importante? O que está sentado à mesa a comer ou o que está a servir? Claro que é o que está sentado à mesa. Pois bem, aqui entre todos eu sou como aquele que serve. E acrescentou: vocês são aqueles que têm estado sempre comigo em todas as minhas aflições. Por isso, ponho à vossa disposição o reino como o meu Pai o pôs à minha disposição, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino e se sentem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por um lado, vemos aqui estes discípulos que mais uma vez manifestam a sua natureza humana. O homem é por natureza ambicioso, procura sempre os primeiros lugares. O homem procura sempre a posição de destaque. E os discípulos estão completamente insensíveis aos momentos que Jesus está a viver. Ele tinha acabado de anunciar que a sua morte estava para breve. E a preocupação destes discípulos não era tanto com a morte de Jesus, mas quem era importante entre eles. Infelizmente, assistimos vezes demais a este tipo de situação, em que discípulos de Jesus disputam entre si o poder, em que discípulos de Jesus disputam entre si quem é o mais importante. E é triste ver que, séculos depois de Jesus Cristo ter deixado estes ensinos, ainda não aprendemos que o mais importante é aquele que serve. O Senhor disse ainda: Simão, Simão, olha que Satanás pediu para vos experimentar a todos, como quem passa o trigo por um crivo. Vemos que Satanás, para agir na vida dos cristãos, ele tem de pedir permissão a Deus. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Mas Jesus Cristo continua o texto a dizer no verso 32: mas eu roguei a Deus por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vemos como é interessante ver aqui Jesus não a rogar que Satanás afaste este crivo, não a amarrar Satanás, mas a rogar a Deus para que a fé de Pedro e a fé dos discípulos não desfaleça, não falhe no momento crucial da prova. No fundo,
Talvez nós poderíamos crescer um pouco mais na nossa vida espiritual se entendêssemos melhor as coisas que acontecem ao nosso redor. E é interessante ver este diálogo aqui de Jesus com os discípulos e em particular com Pedro. Ele continua: Tu, pois, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma outra tradução traduz desta forma e diz assim: E tu, quando voltares para mim, encoraja os teus irmãos. Jesus desafia a Pedro a uma maior intimidade. Ele tinha andado com Jesus durante 3 anos, conhecia bem Jesus, mas no fundo ainda não havia esta intimidade profunda com Cristo. E talvez isto é verdade para si que me está a ouvir. Talvez é cristão há muitos anos, vai à igreja até, se calhar, todos os dias ou todos os domingos, para poder ter uma relação com Deus, até lê a Bíblia com regularidade, mas ainda não é íntimo de Deus. Não tem esta conversão, não se voltou ainda totalmente para Jesus. Então, no fundo, às vezes os crivos, as provas que nos acontecem, devem conduzir-nos a essa intimidade com Deus. O peneirar, no fundo, tem a ver com isso. Tem a ver com o tirar as impurezas e deixar aquilo que é do outro lado bastante mais puro. E às vezes é necessário que isso aconteça na sua e na minha vida para podermos ter mais proximidade com Cristo. Então, no verso 33, Pedro responde: Senhor, estou disposto a ir contigo até à prisão ou até à morte. Vemos esta resposta de Pedro. Ele não conhecia sequer as suas limitações. Ele achava que era capaz de ir a qualquer lado por causa de Jesus. Mas Jesus avisou a Pedro no verso 34: Olha, Pedro, não cantará hoje o galo sem que tu me tenhas negado 3 vezes. É triste ver que muitas vezes acontece isto também connosco. Não percebemos as nossas limitações, achamos que somos melhores do que aquilo que na realidade somos. E por isso mesmo precisamos desesperadamente de Jesus, de ter essa intimidade com Deus. Precisamos de nos converter, voltar para Jesus. E é esse o desafio que eu lhe deixo neste momento. Volte a sua vida para Cristo e ouça aquilo que Ele tem para lhe dizer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.